Aí é o mesmo esquema. Hoje quem vai me ajudar? João não tá aí? Quem vai me ajudar hoje? A ver quem tá no bate-papo. Quem é o líder da sala? Professora, eu faço a Oi. leitura aí das perguntas do pessoal. Quem é? Adelmo. Adelmo. Obrigada, Adelmo. Aí tudo que tiver no bate-papo aí, você pode falar pra mim. Bom? Deixa eu liberar Tudo aqui. bem, tudo bem. Cadê, gente? Aqui. Vocês estão vendo a apresentação? O pessoal está respondendo que sim, e eu também, né? Ok, obrigada. Então, continuando, né? Componente matemática, turma do segundo ano, vamos iniciar mais uma aula. Hoje o tema é trigonometria na circunferência. Tema bastante legal, que tem bastante aplicação também, assim como a trigonometria no triângulo retângulo. Uma colega de vocês me pediu, dos exercícios que eu passei de trigonometria, se tinha algum que vocês queriam que eu fizesse. Aí no final da aula, caso vocês queiram que eu faça algum daqueles, vocês me falam, tá bom? Mas eu vou passar o gabarito para vocês. E no gabarito ele tem lá tudo explicadinho, bonitinho, cada questão. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Eu fiz um gabarito com duas maneiras de resolver. A que usa fração e a que usa o arredondamento da tabela trigonométrica. Então tá tudo aqui bonitinho, ó. Aí vai estar lá no Moodle, tá? Para depois vocês compararem com o que vocês fizeram. Então vamos voltar para a aula de hoje, que tá bem longa. Hoje vai ser uma aula com bastante conteúdo, assim. Eu não daria tudo isso se fosse presencial em uma aula só, mas como nós estamos nesse momento difícil, né? Eu vou tentar passar o conteúdo de trigonometria na circunferência e para vocês conseguirem fazer as atividades. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo no plano. Então, esse desenho aqui representa uma circunferência. O ponto O é o centro dessa circunferência e todos os pontos que estão aqui na linha, eles estão à mesma distância de O. Que distância é essa? A distância R, que é chamada de raio. Então, qualquer ponto que se eu pegar aqui em cima da circunferência está à mesma distância do centro. Na circunferência, quando eu marco dois pontos quaisquer, eu vou formar como se eu dividisse a circunferência em duas partes. Essa parte aqui de P até Q e essa outra aqui de Q até P, certo? Essas partes divididas aqui em cima da circunferência são chamadas de arco. E a gente indica por arco PQ, com esse tracinho em cima, ou arco QP, certo? É como se eu dividisse a circunferência em partes. Geralmente, quando não dizemos nada, fala assim, o arco formado pelos pontos QP. Sempre utilizamos o arco menor. Quando na questão não fala se ele quer o arco menor ou o arco maior, subtende-se que seja o arco menor. Ok. A partir do arco e do centro da circunferência, é ruim ter que liberar. Tá, bora lá. Aí. Então, a partir do arco e do centro da circunferência e do raio aqui, ó, pegando o centro, o arco e os raios, nós fazemos um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo central, cujos vértices coincidem com o centro e os lados são raios da circunferência. Ok? A medida do arco PQ aqui
ele vai ser igual à medida do ângulo POQ, que também é o ângulo alfa, né? Nesse caso aqui, ele está sendo nomeado alfa ou POQ, que é o ângulo. Ok. Esse ângulo, a gente pode utilizar unidades de medida para identificar, né? As mais utilizadas são o grau e o radiano. Existem outras, por exemplo, o grado, mas nós não vamos ver aí, só apenas o grau e o radiano. Vamos ver como são essas unidades de medida para o ângulo. O grau, define-se grau como um arco unitário que corresponde a 1/360 avos da circunferência. O comprimento de uma circunferência em graus é 360 graus. Então, calma aí. Então, é como se eu pegasse a circunferência e dividisse ela em 360 partes e uma partezinha dessa é o grau, certo? Então, aqui, dividido em 360 partes, esse ângulo formado aqui pelo arco, né, é de 1 grau. O grau, eu ainda posso dividir ele em partes menores. Se eu pegar essa partinha, que já é pequena, né, e dividir ela em 60 partes, essas outras 60 partes serão os minutos. E pegando 1 minuto, eu também posso dividir ele em 60 partes, que é o segundo. Então, 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Isso aqui é muito confundido com horas. Não é a mesma coisa, parece, e o nome até é o mesmo, por causa da... Como é que é o nome? Da subdivisão, certo? Que é 360, 60. Então, é a mesma subdivisão, eles colocaram o mesmo nome, mas não é a mesma coisa, tá? Mas para fazer a transformação é igual. Se eu quiser transformar grau em minuto, é a mesma coisa de transformar hora em minuto, ok? E a outra unidade de medida do ângulo do arco e do arco é o radiano. Radiano é um arco unitário que corresponde à medida do raio da circunferência. A medida em radianos de uma circunferência completa equivale a 2π radiano. Tá. Como é que é esse radiano? Radiano é o ângulo. Radiano é o ângulo definido em um círculo por um arco de circunferência com o mesmo comprimento do raio. Então, deixa eu ver aqui se tem um desenho. Tem. Olha só. Pegando ali um arco. Calma aí, deixa eu voltar. Só um instante. Voltou o início. Aí. Tendo a circunferência, pego o raio. Formou a circunferência, certo? Com a medida do raio, eu construo um arco. Esse arco vai me dar um ângulo, certo? Que esse ângulo vai ter 1 radiano, porque ela é a mesma medida do meu raio. Então, aqui seria 2 radianos, 3 radianos, e metade da circunferência a gente chama de π radianos, certo? Esse π radiano, e ela completa é 2π radiano, ok? Esse π, se vocês lembram a partir do comprimento de circunferência, o comprimento de circunferência é o quê? 2πr, né? O π vale 3,14. É o mesmo aqui. Então, quando eu falo de medida, é o mesmo. Quando eu falo de ângulo, é diferente. Ok? Vocês vão ver aqui à frente. Aqui está o mesmo desenho lá anterior, só porque depois eu disponibilizo o slide, né? Para vocês verem como é formado o radiano. Ok? Então, tem a comparação, né? De grau com radiano. Sempre, como grau e radiano é a medida do arco, eu posso transformar graus em radiano. 90 graus corresponde a 1/4 da circunferência, ele é a mesma coisa que π radianos. 180 graus é a metade da circunferência
são π radianos, ou acho que o primeiro eu falei π radianos, é π sobre 2 radianos, o segundo aqui π. 3/4 da circunferência é 270 graus, 3π sobre 2 radianos, e a circunferência completa, 360 graus, são 2π radianos, certo? Então, quer ver? É como se aqui, ó, deixa eu pegar uma circunferência, acho que na frente, acho que tem. Como é que então transforma graus em radiano, certo? Como os dois é a medida da mesma coisa, do arco ou do ângulo correspondente a esse arco, nós podemos fazer a conversão. E um jeito muito simples de fazer isso é a partir da regra de 3. Se eu tenho que 180 graus equivale a π radianos, 150 graus vai equivaler a quanto? Tem muita gente que prefere fazer que 360 graus equivale a 2π radianos. Pode fazer com qualquer uma dessas 4 aqui relações. Mas a mais simples, né, que não envolve fração ou número, que relaciona com número, é essa, 180 π. Então, geralmente se usa essa daqui para fazer as transformações da regra de 3. Ok? Então, aqui, como é que resolve? Faz a multiplicação cruzada, certo? Então, 180 vezes x, 180x, igual 150 vezes π radiano, 150π. Aqui, por que eu não coloco o nome rádio ou grau? Que isso aqui representa a unidade de medida. A unidade de medida eu não utilizo na hora de resolver as contas, certo? Só no final eu escrevo. Aí, como é que é a regra de 3, né? Coloca grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano. Isso aí eu acho que vocês sabem fazer. Agora, passa o 180 dividindo e simplifica. Aqui, se eu cortar um zero, por exemplo, então vamos apagar. Cortando o zero com esse zero, fica 15 sobre 18, aí simplificando. 15 e 18 dá para dividir por quê? Por 3, né? Então, vai ficar 5 sobre 6. Então, é isso. Então, significa o quê? Que 150 graus, ele está no mesmo lugar que 5π sobre 6 radiano. Equivale ao mesmo tamanho do grau. Ok? Tranquilo? Pode continuar, né? Calma aí. Deixa eu liberar um aluno. Só resolve simplificando? Calma aí, gente. Outra de coisa. Agora que eu tô vendo aqui o chat. Que isso, vocês não querem fazer atividade, né? Toma vergonha. Eu não vejo outra maneira de fazer que não seja simplificando. Se eu pegar o 150 e dividir por 180, vai ficar um número aqui decimal. E o decimal geralmente não se usa quando nós falamos de radiano. Radiano, quando vocês forem ver, fazer atividade, sempre estará lá em fração. Certo? Professora? Oi. Agora pergunta se para fazer conta não substitui o π pelo 3,14 ou pode deixar da mesma maneira que está aí? Como é que funciona? Tá. Esse 3,14 geralmente a gente usa quando ele é medida, né? O centímetros. Aqui, o π, ele representa meia circunferência. Então, nós não substituímos, deixamos mesmo em forma de π, porque que é o mais utilizado mesmo. Porque aqui a gente não está interessado no valor exato, e sim em uma maneira mais fácil de visualizar. É porque não sei se vocês... No livro de vocês, depois eu quero que vocês têm um livro de matemática, né? Lá tem o primeiro capítulo, é tudo falando sobre essa conversão. E tem explicando qual a diferença do π valendo 3,14 para o π valendo 180 graus. Depois eu quero que vocês leiam lá, tá bom? E hoje também eu coloco
colocar 3 vídeos, que eles são muito interessantes mesmo. A explicação tá excelente. E neles também explica essa diferença do 3,14 para o pi. Mas, já adiantando que para facilitar a representação, não se utiliza o 3,14. E a resposta fica assim, em forma de fração e com o pi mesmo. Ok? É mais para visualização. E o contrário, se eu quero transformar 2π sobre 3 radianos em grau, também utilizo a regra de 3. Agora aqui, em vez de colocar o x embaixo do radiano, eu vou colocar embaixo do grau, que é o que eu quero saber. Então, 180 graus equivale a π radianos. X equivale a 2π sobre 3 radianos. Mesma coisa, multiplicação cruzada. Como é que fica aqui? X vezes π é igual a 180 vezes 2π sobre 3. Agora passamos o π dividindo. Aqui, como é que simplifica isso? Aqui eu posso cortar esse π com esse π. Então, sobrando 180 vezes 2 dividido por 3. Quanto é 180 dividido vezes 2 é 360. Dividido por 3 dá 120 graus. Ok? Tem gente que faz o jeito prático desse aqui. Tem um jeito mais simples de fazer conta. Ó, nós não temos aqui que é 2π sobre 3. O π, para esse fato aqui, π radiano, tem um radiano subtendido, ele vale 180. Então, é como se a gente pudesse fazer assim, ó. Bem caneta. 2 vezes 180 dividido por 3. Então, aqui é só fazer a mesma conta. 2 vezes 180, 360, dividido por 3 dá 120. Então, aqui é o jeito prático, rápido de fazer essa mesma conta que a gente fez aqui do lado. Tá bom? Então, em trigonometria, é como se esse π valesse 180 graus, mas é por conta do nome radiano. Certo? Deu para entender isso? Como no chat ninguém falou, deu sim. Aliás, falando agora, deu sim, deu pra entender. Alguma menina falou também. Ela falou o quê? Sim. Claro. Certinho, então. Ela falou alguma coisa ou não? Não, só agradeceu mesmo, mas é que Ok. participar. Então, vamos continuar. Calma aí. Ok. Então, comprimento da circunferência. O comprimento faltou aqui da palavra arco, comprimento do arco da circunferência. Então, considerando essa circunferência como mostra a figura, definimos o comprimento de um arco da seguinte relação. O ângulo, ele vai ter o arco aqui, ó. O arco, ele não vem desse caso aqui, de B até A, esse é o arco, certo? Então, o comprimento do arco, que a gente representa por essa letra aqui, que é um L, meio estilizado, ele vai ser o ângulo vezes o raio, certo? Ou então, quando a gente quer saber o ângulo, basta pegar o comprimento sobre o raio. Eita. Eu jurei que tinha um exemplo aqui. Tá, lá na frente eu tenho um exemplo disso. Então, para que a gente fala sobre a circunferência e arcos de circunferência? Para a gente trabalhar a trigonometria nela. Então, dado essa circunferência, ela é inscrita sobre o plano cartesiano, né? Tem um plano cartesiano aqui, ó, x, y, certo? O centro da circunferência coincidindo com o centro do plano cartesiano, né? Com a origem do plano cartesiano. Então, essa circunferência, quais são as características? A gente utiliza o raio 1, por quê? Voltando aqui, ó, se eu colocar o raio como 1,
nós vamos ter que o comprimento do arco vai ser igual ao comprimento do raio ou do ângulo. O comprimento do arco será igual ao comprimento do ângulo. Tá mesmo tamanho, mesma medida. Então facilita e muito as contas. Poderia ser diferente de um? Poderia, mas pouquíssimo utilizado. Sempre o raio será 1. Então, aqui, tomando um arco de A até P, nós vamos ter algumas características, certo? Se eu andar no sentido anti-horário, eu vou ter valores positivos, certo? E no sentido horário, vão ser valores negativos. Como assim? Esse arco aqui, então, de A até P, digamos que esse ponto aqui equivale a mais ou menos 60 graus. Então, esse arco teria 60 graus, o ângulo, né? Formado aqui. Se esse ponto fosse aqui embaixo, e eu andasse nesse sentido, aí seria menos 60 graus. Então, o sinal aqui vai importar a maneira que eu ando a minha circunferência, se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Ok? Então, a circunferência de centro na origem do sistema e raio unitário igual a 1. Isso aí é convencionado. O arco de origem no ponto A10. Isso aqui na figura vocês vão ver o que é isso. Medidas algébricas positivas em sentido anti-horário e negativas em sentido horário. Divisão em 4 quadrantes, no sentido anti-horário. Então, o que é isso aqui? Ó, a circunferência, nós colocamos ela, o centro dela, na origem do plano cartesiano e o início da circunferência, a gente começa a contar a circunferência aqui no ponto A10, certo? Então, todo o arco que a gente contabiliza na circunferência, ele sempre irá iniciar desse ponto aqui. Esse 10 significa o quê? Que é 1 para x, né, no plano cartesiano, e 0 para y. Ele está exatamente no eixo x. Então, se eu coloco um ponto aqui, como é que é o arco que eu vou medir? Vai ser daqui para cá. Esse vai ser o tamanho do arco. Se eu coloco um ponto aqui, como é que eu vou medir o arco? Ele vai iniciar sempre daqui para cá. Independente do local que eu colocar o ponto na circunferência, o arco sempre inicia desse ponto aqui. Ok? E sempre em sentido anti-horário. Caso for horário, vai ser valores negativos. Então, em relação aos quadrantes. Então, no sistema cartesiano, nós temos aqui, chamado primeiro quadrante. Logo em seguida, o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, uma circunferência é como se ela fosse dividida em 4 partes, certo? No sistema cartesiano. E vale a mesma coisa. Lembra lá em x que esse lado aqui, ó, ele é positivo, y para cima é positivo, x aqui para o lado é negativo e para baixo também é negativo? Aqui também vale as mesmas coisas. É o plano cartesiano igual, ok? Então, como é que a gente coloca aqui os graus, né? E os radianos, os ângulos fundamentais que tinha lá no início. Então, ela sempre inicia desse ponto, aqui é o 0. Depois, nesse ponto aqui, dá 90 graus, 1/4 de volta. Depois, meia volta, equivale a 180. 3/4 de volta, esse ponto, 270. E fechando a circunferência, aqui também é 360. Então, aqui é a origem e o fim da circunferência. Em radianos, é a mesma coisa. Aqui, 0, 1/4 de volta, 2π. Meia volta, π. 3/4 de volta, 3π sobre 2. E finalizando, tem 2π. Okay? Então, a gente utiliza tanto graus quanto radiano. Aí, por exemplo, como é que eu marco um ângulo de 60 graus aqui? 60 graus ele estaria onde? Entre 0 e 90, não é? Então, mais ou menos aqui.
ok? Então, aí eu vou, ó, tracejo até a origem e o ângulo é aqui e o arco é exatamente aqui. Seria um arco de 60, nossa, deixa eu escrever com a caneta. 60 graus, ok? Então, por essa circunferência ter raio 1, só por isso, o ângulo aqui vai ser exatamente igual ao arco. Ok? Se eu fosse marcar, por exemplo, um ângulo de 300 graus, em que quadrante ele estaria? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Responderam aqui quarto. Quarto quadrante. Por quê? Ó, o 300 ele está entre 270 e 360. Então, no caso, seria mais ou menos aqui. Como é que eu desenharia o arco? O arco ele vem, ó, daqui até... faz essa volta inteira e chega até aqui. Certo? Aqui seria o arco de 360 graus, ó. Aí o ângulo, como é que é o ângulo, ó? Ele vem isso aqui, 30 graus. Ou 300 graus. Ok? Então, é importante saber marcar onde está cada ponto na circunferência, cada arco e o ângulo. Com π radianos, às vezes é mais complicado. Por exemplo, se eu falar π sobre 6 radianos, estaria onde? π sobre 6 radianos, geralmente como a gente faz para marcar? Transformamos em graus e comparamos, que é mais fácil a gente marcar em graus do que em radiano, certo? π sobre 6, por exemplo, seria que grau? Ou onde estaria? Em que quadrante? Não é mais difícil pensar assim? π sobre 6? Se eu tivesse aqui, por exemplo, π sobre 6. Em que quadrante ele estaria? Se a pergunta fosse essa. Alguém saberia responder? Primeiro quadrante. Por que primeiro quadrante? Quem respondeu aí? Lívia foi a primeira, Isadora também. Olivia, por que no primeiro quadrante? Porque, tipo assim, prof, se tomar, pelo menos é o que eu fiz, né? Se tomar e com 180 e dividir por 6, acho que vai dar, acho em volta de 30. Aí vai ficar no primeiro quadrante. 30 graus. Isso mesmo. Então, o raciocínio de Lívia foi correto. Primeira coisa, a gente transformar isso aqui em graus. Então, 108 π vale 180, né? Em radianos. Lembrando que isso é em radianos. Então, 180 dividido para 6 dá 30. E 30 é o quê? Aqui, né? Entre 0 e π sobre 2. Então, seria mais ou menos aqui. Ok? Aí, se eu for fazer o ângulo é esse. Se eu fosse fazer o arco é aqui. Então, lembrando, arco exatamente na circunferência. O ângulo é da circunferência até o centro. Ok? E no ciclo trigonométrico, o arco e o ângulo têm o mesmo valor. Em geral, é sempre? Não. Se a circunferência tivesse raio diferente de 1, aí isso iria mudar. Mas como na circunferência trigonométrica sempre o raio é 1, pelo menos por convenção, né? Fica o mesmo valor. Ok? Depois, nos exercícios que eu vou passar para vocês, tem muito exercício para vocês brincarem lá, depois de marcar aqui na circunferência os arcos, tanto em graus quanto em radianos. Então, minha dica já é, se tiver em graus, é fácil de marcar. Se tiver em radiano, transforma em graus e marca. Ok? Então, o que é ângulos côngruos? Dado aqui o plano cartesiano,
Fazemos uma circunferência sempre de raio unitário nesse plano cartesiano. Digamos aqui que eu pegue um ângulo de 30 graus, ok? Então, o arco vai ser ali, ó, sempre iniciando, né, daqui, desse ponto, que a gente chama de A ou de qualquer coisa. Então, aqui vai ter o arco de 30 graus. Agora, e se eu quisesse um ângulo de 390 graus? Onde seria? Em que quadrante estaria 390 graus? Alguém saberia dizer? Ninguém falou não, é a Delma? Ó, Lívia falou que estaria no primeiro quadrante, né? Por que, Lívia? Lívia tá demais hoje, tô gostando de ver. Aí de bode expiatório, né? Por que, Lívia? Mas você concorda com ela, Delma? Assim, né? Primeiro que 390 graus nem existe, né? Diga-se de passagem. Por que Mas não existe? faz mais sentido. Faz mais sentido, né? Por que Mas, você acha que não existe? assim, bom, o ciclo é dividido em 360 partes. Isso. Então, ficaria um pouco... Enfim, eu vou ficar na minha. Olha isso aqui. Vou passar aqui. 309... Cadê? Deixa isso. Ó, tá vendo essa setinha? Ela fez o quê? Ela deu uma volta no ciclo, parou ali, deu 360. E se ela andar mais um pouquinho? Vai, trem. Ai, não vai andar. Ela andou mais um pouquinho. Então, deu uma volta inteira, 360. E deu mais uma volta, ela parou lá no 30. Então, esse ponto aqui é 360 mais 30, que dá exatamente 390. Ou seja, esse ângulo de 390, ele deu mais que uma volta no ciclo trigonométrico. Ele é um pouquinho a mais que uma volta. Então, todo ângulo acima de 360 graus, eu consigo sim marcar ele no ciclo trigonométrico. Mas eu tenho que saber que ele deu mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Ok? E se fosse 750? Então, deixa eu só... Voltar aqui, ó. Calma aí, só voltar rapidinho. Ó, o 390, ele tá exatamente aqui, ó, no mesmo ponto que o 330. Então, aqui nesse caso, esse ângulo, além de 390, ele também é, ou 30, ele também é 390. Só que o 390 seria uma volta, né? 360 mais 30 graus. Aí agora a minha pergunta é, então vou colocar assim, uma volta, 1 vezes 360 mais 30. A pergunta é se fosse 750. 750 daria quantas voltas na circunferência? Ficou feio isso. Bora lá, deixa eu lembrar algum nome aqui da turma. Ronei. Fala lá, Ronei. 750 seria quantas voltas aqui no ciclo trigonométrico e ele pararia em que ângulo? Seria 2 voltas e um pouquinho. 2 voltas e um pouquinho. 2 voltas tem quanto, ó? Então você tá falando pra mim... Calma aí. Caneta. 2 voltas. Então vai ser 2 vezes 360. Quanto é 2 vezes 360? Mais... 720. Isso, pra 360. Mais 30. Mais 30. Ok? Então aqui, ó, eu represento desse jeito. Isso aqui significa 2 voltas. Mais o ângulo côncavo que ele parou. Então, significa o quê? Que nessa circunferência, esse ponto aqui, também ele vai representar
o 750 graus, ok? E o 390. Só que 30 graus não deu nenhuma volta, 390 deu uma volta, 750 deu 2 voltas. Então, eu posso representar na circunferência qualquer ângulo que eu queira. Ele, se for de 0 até o infinito, eu consigo representar, infinito assim, né? E representar, certo? Só o que vai alterar são o número de voltas. Entendi. Então, cadê? Então, tarará. Então, como é que seria o caso geral? O caso geral é, esse alfa aqui seria o ângulo inicial, assim, o ângulo de primeira volta, né? Mas o K representa a quantidade de voltas e 360 é porque uma volta completa é 360. Se fosse em radiano, seria alfa mais K vezes 2π, com K pertencente ao inteiro. Aí vem a seguinte, K pertencente aos inteiros. Isso significa o quê? Que a volta ela tanto pode ser no sentido horário quanto anti-horário, ok? Por exemplo, se fosse o ângulo de menos 390 graus, teria como eu representar? Teria também, ok? Ou então, por exemplo, só o ângulo de menos 30 graus. Onde seria o ângulo de menos 30? Se o de 30 eu ando para cima, o de menos 30 seria mais ou menos aqui, ó. Cadê? Tá com a borracha. Cadê? Tá. Se fosse o ângulo de menos 30 graus, o menos 30 estaria mais ou menos aqui, certo? Andando nessa direção. Então, aqui seria menos 30 graus. E como seria menos 390? Também nesse mesmo local. Daria, digamos, menos uma volta. É estranho dizer menos uma volta, mas é. Uma volta inversa. Isso, obrigada, uma volta inversa. Ok? Então, esse é inteiro por conta dessa questão aí. Então, ângulos côncavos são aqueles que possuem a mesma origem e a mesma extremidade em diferença de múltiplos de 360, ou seja, em número de voltas. Por exemplo, outro exemplo aqui, ó, 1840, ele é côncavo a 440. Como é que eu posso ver isso? Uma maneira é do jeito que está escrito aqui. Eu pego o 1840 menos 40 e depois divido por 360 e se der um número inteiro aqui, significa que eles são côncavos, estão na mesma posição. Outra maneira de ver é pegar o 1840 e dividir por 360. Fazer assim, ó. Aqui, ó. 1840 dividir por 360. Isso dá 5. Quanto é 5 vezes 360? 5 vezes 360 dá 1.800. 1.800. Subtraindo, sobra 40. Então, esse 5 aqui vai indicar o número de voltas. Esse aqui vai indicar o ângulo côncavo. O ângulo côncavo de primeira volta, né? Que a gente chama de primeira determinação positiva. Certo? Então, uma maneira de ver se eles são côncavos é pegar o que dá mais de uma volta, dividir por 360 e fazer essa continha aqui. O número que deu no divisor é o número de voltas, o resto é o ângulo de primeira volta côncavo dele. Ou pegar um com o outro, subtrair o número que sobrou aqui, eu divido por 360 e encontro também o número de voltas. Qualquer uma das duas maneiras a gente consegue encontrar o ângulo côncavo, certo? Esses dois aqui, 21π sobre 5 e 5π sobre 5, são côncavos? Sim, mesma coisa. Pega 21
π sobre 5 menos π sobre 5 dá 20π sobre 5. Isso dividido por 2π é igual a 2. Ou isso não. Ó, 20π sobre 5 dá 20 dividido por 5 dá 4. 4 dividido por 2π é igual a 2. Então, nesse caso aqui, deu 2 voltas. Esse ângulo, ele deu 2 voltas e parou em π sobre 5. Confuso ou deu para entender? Na frente também tem outro exemplo fazendo isso aqui. Achando o ângulo de primeira determinação. Será que já é? Na frente. Então, como é que eu expresso os arcos de uma maneira geral? Escrevendo. O arco que eu quero é igual a o ângulo de primeira determinação, que é aquele ângulo lá que vai estar entre 0 e 360 graus, mais 360 vezes o número de voltas, ok? E se tiver em radianos, é a mesma coisa. O arco equivale ao ângulo de primeira determinação mais 2kπ voltas. Poderia colocar o k depois do π, ficar 2π vezes k? Poderia. Mas na hora de ler não fica uma coisa legal. Então, por isso a gente convenciona a escrever desse jeito. Tá? É muito feio colocar o k depois do π. Não vou falar porquê, mas depois vocês tentam ler pra vocês verem. Tranquilo, gente? Posso continuar? Bom, ninguém se manifestou aqui, então. Tá. Que pode. No final tem mais exemplos, tá? A gente faz e vocês vão ver que é bem... Depois que pratica, fica tranquilo. Então tá. Agora vimos as razões trigonométricas na circunferência. O que são razões trigonométricas? A gente viu lá em triângulo retângulo. São seno, cosseno e tangente. Certo? É o que vamos ver aqui agora. Então, o plano cartesiano, imagina ali uma reta, certo? Se eu iluminar essa reta, ela vai me dar uma projeção no eixo X. Essa projeção, ela vai ser o meu cosseno. Se eu iluminar ela de um outro ângulo, ela vai me dar a outra projeção no eixo Y. Vai ser o seno. Então, volta aqui. Por que esse aqui é o seno e esse é o cosseno? Ó, observe aqui comigo. Eu tenho essa reta, certo? Se eu desenhar aqui e aqui, não me deu um triângulo retângulo? Qual é a fórmula que eu tenho de triângulo retângulo? Para o cosseno. O cosseno de um ângulo qualquer é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno aqui do ângulo vai ser o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa aqui, quando a gente está falando na circunferência, ela sempre vai ter um raio unitário, valor 1, certo? Então, pra gente aqui, no círculo trigonométrico, o cosseno sempre será igual ao cateto adjacente do triângulo formado, ok? Por isso que o eixo do X, que é o eixo da horizontal, aqui, é o eixo dos cossenos. Do seno é a mesma coisa. Qual é a fórmula do seno? Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Vamos fazer aqui do lado. O seno do ângulo, ele é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo aqui vai ser o cateto oposto, porque a hipotenusa é 1, certo? Só que o cateto oposto é aqui. Só que este tamanho aqui, ó, ele não é exatamente igual a este tamanho. Ok? Eu posso arrastar, como se eu pudesse arrastar esse tamanho para cá, para o eixo Y. Então, isso me indica sempre que qualquer ângulo que eu pegar aqui dentro do círculo trigonométrico, depois a gente vai desenhar o círculo aqui, ó, bonitinho. Não desse jeito, né? Vai ficar bem bonito. Mas isso vai me dar
o eixo do cosseno e o eixo do seno. Sempre assim. X, que aqui é o x, é o eixo do cosseno, e y é o eixo dos senos. Quer ver outro exemplo? Aqui, se fosse no segundo quadrante, mesma coisa. Ó, o seno vai continuar sendo y e o cosseno vai continuar sendo x. Só que no segundo quadrante, o y é positivo e o x aqui é negativo. Então, isso já vai me dar algumas características, que vai ser o sinal do seno e do cosseno. Vai depender do quadrante em que o ângulo, a reta do ângulo aqui está posicionada. Ok? Então, aqui está na circunferência bonitinho. Como o raio é 1, o eixo do seno, dos cossenos. Esse seno aqui vai vir para, se eu faço aqui a mesma medida, o seno é essa linha aqui. Ok? Então, vamos lá. Imagina aqui esse arco de 30 graus. Queremos saber o seno e o cosseno deste arco. Observe as projeções. Então, a projeção do seno e a projeção do cosseno. Lá pelaquela tabela trigonométrica, a gente já sabe que o seno de 30 graus vale meio e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, ou 0,8662, ou aproximadamente 0,87. Então, os valores continuam sendo os mesmos. Por quê? Isso aqui ainda é um triângulo retângulo, certo? Então, por isso que é importante a gente estudar triângulo retângulo antes de estudar círculo trigonométrico, ok? Então, agora vamos ver o 150 graus. Para saber o seno de 160 graus, pensa o quanto falta aqui para 180. Porque 180 não é nesse ponto? Aqui é o ponto que vale 180 graus. Então, quanto falta daqui para cá? Por que eu penso isso? Falta 30. Então, eu posso reduzir. Este ângulo aqui, de 150 graus, ele está na mesma direção aqui de 30. Então, por que que isso significa? Que a projeção vertical do seno tem o mesmo valor. Como eles estão aqui, em cima, no mesmo valor, na mesma direção do eixo Y, o eixo Y é esse, então na mesma direção, tanto 150 como o 30. Então, o seno, nesse caso, tem o mesmo valor. E o cosseno de 30, eu já sei que é 3 raiz de 2. Então, quanto seria o cosseno de 150? Cadê? O cosseno eu estou passando para o outro lado aqui, certo? Para o segundo quadrante. E neste segundo quadrante, ele está ao lado esquerdo do plano cartesiano. E o lado esquerdo aqui ele é negativo. Então, o valor do cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, o seno continuou sendo meio porque está na parte de cima. A parte de cima do eixo Y, ela é o quê? Positiva. E o cosseno mudou o valor para negativo porque ela passou para o lado aqui de x, que é negativo. Ok, gente? Então, determinar o seno e o cosseno, a gente sempre vai basear no primeiro quadrante. Porque o primeiro quadrante a gente já praticamente sabe resolver, né? Que é o de ângulos de 30, 60, 90, ângulos menores. Então, dá para sempre basear no primeiro quadrante. Só vendo aqui a relação. Então, digamos aqui o ângulo de 240. Como é que a gente determina o seno e o cosseno? Observe que 240, ele passa de 180, né? Ele passou quanto de 180? Passou 60 graus. Então, se eu pegar aqui, marcar o ponto e basear sempre no primeiro quadrante, eu vou ter um ângulo de 60 graus. Ok? O ângulo de 60 a gente sabe, o seno de 60 a gente sabe. Qual é o seno de 60? Ele é
raiz de 3 sobre 2, né? Que é aproximadamente 0,87. Então, o de 270, como está na parte de baixo do plano cartesiano, ele vai ser negativo. O cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 240 vai ser quanto? Menos meio, porque também está aqui, ó, do lado negativo do cosseno. Então, qualquer outro ângulo, a gente sempre vai basear aqui. Quando tá no segundo quadrante, é quanto falta para 180. Quando tá no terceiro quadrante, é quando passa de 180. E quando tá no quarto quadrante, é aqui, ó. Vai ser quanto se aproxima, no caso, de 360. Certo? Deixa eu ver se tem um exemplo. Não tem um exemplo. Mas vamos voltar aqui, ó. Se, por exemplo, fosse... Será que tem como pagar até? Se fosse, por exemplo, aqui... vai ter que dar o 240. Esquece as 240 aqui. É que eu não fiz um exemplo pro quarto quadrante. Mas, digamos aqui... Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Roxa. Aqui. Se eu fosse aqui um ângulo de 330 graus. Escrever com a caneta. Ó. Tá? Se fosse aqui um ângulo de 330 graus. Para 350, ele seria quanto? Ó, falta 30 graus. Então, aqui seria correspondente a 30 graus. Que é o mesmo que está aqui. 30 graus. Ok? Então, qual é a projeção? Ó, a projeção... Nossa. Aqui pelo... Como é que fala? Pelo PowerPoint é muito difícil escrever com a caneta. Aqui, a projeção. Então, nós vamos ter aqui, ó. Esse é o eixo do quê? Do cosseno. Então, o cosseno vai ser o mesmo cosseno, né? Tanto de 330 como de 30. Qual é o cosseno de 30? Então, o cosseno de ambos, qual vai ser o valor? Ela é raiz de 3 sobre 2 ou 0,87. Agora, qual vai ser o seno? O seno de 30 vai ser o quê? Meio. E o seno de 330 vai ser o quê? Menos meio. Por quê? Ó, o cosseno está deste lado. Este lado, o valor de x é positivo. Então, para ambos, é o mesmo cosseno. Agora o seno. O seno não é aqui, ó, essa projeção? Em cima, positivo, eixo y. Embaixo, negativo. Então, para resolver o seno e o cosseno, a gente sempre vai utilizar o primeiro quadrante e ver as projeções. Então, no primeiro, é fácil. No segundo, quanto falta para 180. No terceiro, quanto passa de 180 para a gente comparar. E no quarto, quanto falta aqui para 360. Deu para entender? Alguém não entendeu? Pode prosseguir? Oi, gente, isso tudo tem na apostila que eu passei para vocês e também tem no livro de vocês, tá? Nos vídeos que eu vou deixar também para vocês assistirem. Tá tudo explicadinho lá, bonitinho. Agora, o que é ser tangente? Tangente é passar pelo ciclo tocando apenas um ponto. Então, observe essa reta, que ela é tangente ao ciclo trigonométrico, ou seja, toca o ciclo em apenas um ponto. Então, a reta tangente nada mais é do que a reta que toca o ciclo trigonométrico em apenas um ponto. Ela tangencia esse ciclo, ok? Então, agora vamos fazer a medida deste arco. Como é que eu meço esse arco
a tangente? Traçamos uma reta desde a origem do eixo, passando pela extremidade do arco até a reta tangente. Certo? Então, eis então que surge a representação da tangente do ângulo considerado. Certo? Então, a tangente aqui, diferente do seno e do cosseno, nós não vamos basear nos eixo X e eixo Y. Nós vamos basear nessa reta, que ela sempre vai iniciar aqui, ó, da nossa origem. Lembra? A origem dos arcos sempre é aqui? Então, a reta é sempre essa, a reta tangente. Ok? Então, imagine agora o valor da tangente para ângulos maiores ainda. Aumente o arco para ver o que acontece com a tangente. Ok? Então, se o arco aumentar um pouco. A pergunta, há um ângulo que terá um valor absoluto da tangente? Tá, calma aí. Então, olha só, tá vendo? Que aqui vai ser o valor da minha tangente. Ela passa o ciclo e sempre vai ser nessa reta. Ok? Se o arco tem mais que 90 graus e menos que 180, então, neste caso, é preciso traçar uma reta nesse sentido. Então, a tangente aqui vai ser negativa. Então, a tangente tem características diferentes do seno e cosseno. Tem valores onde ela vai ser positiva e negativa. Tudo vai depender dessa reta suporte aqui que a gente traça. Certo? Então, se ela tiver aqui no primeiro quadrante, vai ser para cima. Então, a tangente é positiva. Então, a tangente deste ponto para cima, ela é positiva. Se ela estiver no segundo quadrante, vai vir aqui para baixo, né? Então, a tangente aqui vai ser negativa. E se fosse no terceiro quadrante, ó, se fosse aqui o ponto, ia coincidir com a reta do primeiro, também ia ser positiva. E se for no quarto quadrante, vai ser negativa. Então, aqui a tangente é diferente do seno e do cosseno. Tem um resumo na frente. Esqueci disso. Então, o seno e cosseno... Desculpa. Eu coloquei barulho. Tá. Então, dado o círculo trigonométrico... Desculpa. Aqui o centro, essa será a reta tangente e o eixo dos senos e do cosseno. Cosseno sempre o x, seno sempre o y. Então, marcado um ponto qualquer, nós vamos ter o ângulo, né, e o arco. Fazendo a projeção no eixo do seno, vai ser o quê? O seno, né? O eixo y vai ser o seno. Fazendo a projeção no eixo x, temos o cosseno. E ligando aqui até a reta tangente, nós vamos ter a tangente. Ok? Então, para cada ponto em cima da circunferência, a gente consegue determinar seno, cosseno e tangente. Aí é uma pergunta que pode surgir. Essa reta tangente pode ser em outro lugar? Não. Ela sempre tem que estar no início aqui. Porque qualquer arco que eu escrevo na circunferência, ele não começa daqui? Então, por isso que a reta tangente ela tem que estar aqui. Perguntas? Alguma pergunta? Como que agora não temos perguntas? Acredito que não. É isso. É isso. Obrigada, Del. Ai. Então, vamos lá. Observando agora apenas o seno. O seno de um círculo trigonométrico tem alguns valores particulares. Vocês lembram que a circunferência aqui, ela tem raio igual a quanto? 1, não é isso? Tem raio igual a 1. Então, vem uma característica muito interessante. O seno, ele não é aqui, ó. Ele vem aqui até aqui. Ou então daqui até lá embaixo. Então, qual é o maior valor do seno? O maior valor do seno vai ser
1. E qual é o menor valor do seno? Menos 1. Então, o seno tem um macete, que eu até não gosto muito de macete, mas tem gente que gosta, né, pra lembrar. O seno, ele é, vem cá, sem sono. Quando você tá sem sono, você tá o quê? Tá em pé, né? Então, você tá em pé. Então, o seno é a reta vertical, o eixo do Y. E ele vai de 1 até menos 1. Então, em 0, o seno, ele é aqui, ó. 0 graus, aqui. Então, vale 0. 90, exatamente aqui em cima. Então, vale 1. 180, também, ó. 180 tá aqui, no mesmo valor, é 0. 270 é lá embaixo. Então, é menos 1. E 360 volta no mesmo valor do 0, que é 0. Certo? Então, qualquer outro valor de seno vai estar aqui para baixo. Aqui dentro, né? Ou aqui. E vai ser o quê? Menor que 1. Então, seno, eu não gosto muito, mas é sem sono. Então, a gente está em pé. Então, aqui nós temos a variação do seno. Ele sempre vai variar de menos 1 até 1. E essa tabela aqui é muito importante para vocês fazerem conta, que é a tabela trigonométrica, né? Lá tem os ângulos 30, 45 e 60, que é os mesmos lá. Aqui está escrito com radiano e em cima aqui graus. Aí, os outros valores que a gente acrescentou aqui foi 0, 90, 180, 270 e 360. Ok? Professora, perguntaram aqui se a aula termina 11 horas. Terminou. Já é 11 horas? Eita! Vamos terminar. São 10h40 ainda, são 10h40, calma. Vou tentar terminar aqui rapidão. Não, tem perigo não, não tô com pressa. Pode continuar. É porque é muito conteúdo mesmo e eu tô tentando passar o mais tranquilo para vocês não se assustarem. Certinho. Então aqui o sinal, né? Como aqui em cima, cadê? A caneta já tá aqui. Em cima, o maior valor de seno aqui é 1. Então, próximo de 1 vai ter valores positivos. Embaixo é menos 1. Próximo de menos 1 é valores negativos. Então, o sinal do seno. Se o arco cair no primeiro ou no segundo quadrante, o seno vai ser positivo. Se cair no terceiro ou quarto quadrante, o sinal do seno é negativo. Então, ui, o que eu fiz, meu Deus? O que aconteceu? Eita. Um jeito para lembrar é o sem sono, né? Vem, caneta. Perto do 1. Valores. Ué, o que está acontecendo? Valores positivos. Perto do menos 1, valores negativos. Pronto. Isso aqui é um pouco de a paridade da função seno. Eu vou falar, só que ela é mais para o próximo ciclo, quando a gente vai entrar de fato em funções, tá? Mas a função seno, ela é uma função ímpar. O que é função ímpar? Os elementos simétricos possuem imagens simétricas, certo? Então, por exemplo, se eu tenho esse ponto aqui, o ângulo de 60 graus, e aqui o ângulo de 300 graus, eles são simétricos, ok? Porque um está em cima e o outro está embaixo em relação a seno. Então, isso significa o quê? Que o seno de 30 e o seno de menos 30, ou aqui também a gente poderia utilizar, cadê? O seno de 360, ou 330, desculpa. Ângulo aqui de 330. Ó, o ângulo de 330, ele está na mesma posição do menos 330, certo? Ou menos 30. Então, ele também vai ser menos meio. Então, o que significa a função ser ímpar?
que o valor dela positivo, ela é o inverso do valor ser negativo. Então, se é 30, o menos 30 vai ser o inverso. É só isso. E a simetria, vamos ter aqui, ó. Esse ponto vai ser o x. Nesse ponto aqui é quanto falta para 180. Esse ponto é quanto passa de 180. E este ponto aqui é quanto ele falta para 360. Certo? Todos eles têm o valor em módulo do seno igual. Ok? O que vai mudar? Se tiver na parte de cima positivo, se estiver na parte de baixo negativo. Pronto. Em palavras é isso aqui, mas na prática é muito mais fácil do que está escrito aqui. Eu nem vou entrar nisso não. Vou ter um exemplo, é mais fácil. Ó, vamos lá para agora por cosseno. Cosseno, lembra de quê, ó? Cosseno. Cosseno, vem, meu filho, pelo amor de Deus. Cosseno é com sono. Quando a gente está com sono, a gente quer ficar como? Deitado. Então, deitado é o eixo dos cossenos, o eixo horizontal. Também, ele varia de 1 até menos 1. Então, 0 vai ser 1, 90 é nesse ponto aqui, é 0, 180 menos 1, 270. Também será neste ponto aqui. Ele é 0 e 360, 1. Aqui temos a variação, é exatamente igual ao do seno, de menos 1 até 1, por conta do raio da circunferência, tá bom, gente? Que é convencionada a ser 1. E a tabela trigonométrica igualzinha a do seno. Isso aqui é mais para utilizar na hora de fazer contas. Os sinais, tá? À direita, ele vai ser positivo, ok? Porque aqui eu estou olhando só a parte do x, né? Então, x desse lado é positivo, deste lado aqui negativo. O truque é olhar para o 1. Quem está mais próximo de 1 desse lado é positivo, de menos 1. Quem está desse lado aqui é negativo. A paridade. A função seno, ela é diferente da função... a função cosseno é diferente da função seno. Como aqui o ângulo de 60 e o menos 60, eles vão ter o mesmo valor, apesar de ser um 60 e o outro positivo. Por quê? Por conta do local. O eixo dos cossenos é esse, então vai ser o mesmo para os dois. Nesse caso aqui, só alteraria se o cosseno fosse para este lado. Okay? Então isso indica uma função ser par e ímpar. Ser ímpar, 60 e menos 60, trocaria o sinal. Quando é par, 60 e menos 60 é o mesmo sinal. Mas vai mais por conta da posição onde eles estão. A simetria é exatamente igual ao seno, certo? Que x, aqui quanto falta para 180, quanto para 180, quanto falta para 360. Isso é mais para fazer conta. E sempre a gente baseia no primeiro quadrante para determinar os valores, como a gente estava fazendo aqueles exemplos lá. Então, aqui vem um resumo. O resumo é interessante. Então, se eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, eu vou comparar com que outros ângulos no meu ciclo trigonométrico? Eu vou utilizar o 150, o 210 e o 330. Por quê? Ó? Eles estão... aqui, ó, 150 para 180 falta 30. Então, o seno vai ser exatamente igual ao de 30. O cosseno vai ser oposto, porque ele está deste lado. 270, o 210, ele de 180 para 210 passou 30, né? Então, a gente vai comparar com 30. E o 330 também. Então, fazer esse retângulo aqui, que está bem clarinho, é excelente na hora de fazer o cálculo, né? E sempre eu vou comparar com o primeiro quadrante.
Se fosse aqui 45, mesma coisa. Se fosse 60, mesma coisa. Então, esses aqui são os arcos fundamentais, 30, 45 e 60, eles comparados aqui nos outros quadrantes, esses valores aí, ok? Então, dois teoremas fundamentais aqui também para fazer conta. Dois arcos côncavos têm razões trigonométricas iguais, foi o que a gente estava fazendo o cálculo, né? Quando passa de 30 graus, ele vai ser o arco côncavo, ele está no mesmo local. 390 não estava lá no mesmo local que o 30? Então, o valor do seno de 390 vai ser exatamente igual ao seno de 30, certo? Então, ser côncavo, o seno, o cosseno e a tangente vão ser iguais. E quando são simétricos, para arcos simétricos verticais, tem senos iguais e cossenos opostos e tangentes opostas também. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, porque que a gente viu lá, estava na parte de cima, no eixo vertical. O cosseno e a tangente. Pelo desenho fica até mais fácil de visualizar do que pelo teorema aqui. Então, vamos para os exemplos. Será que dá tempo? Falta 10 minutos. Vou tentar fazer os exemplos aqui rapidão. Determine a medida do arco AB em radianos. Então, olha só. Esse arco AB, tá vendo que essa circunferência ela tem raio diferente de 1? Então, se ela tem raio diferente de 1, a gente vai ter que dividir o arco pela circunferência. Então, nesse caso aqui, vai ser 7 dividido para 5, dá 1,4 radianos. Se fosse raio 1, o arco ele ia ter o mesmo valor do ângulo, ok? Como nesse caso aqui é diferente de 1, o raio, a gente divide o arco pelo raio. Lá pelaquela fórmula lá no início. Obtenha a expressão geral dos arcos com extremidades π sobre 6 radiano. Π sobre 6 radianos é o quê? 180 dividido para 6 dá 30. Então, aqui está o arco de π sobre 6. Como é que a gente faz a expressão geral? A partir do π sobre 6 radiano, podemos obter outros arcos com extremidades neste ponto da circunferência, se efetuarmos uma volta completa, ou seja, 2π rádio. Então, o que ele está querendo aqui? Todos os pontos que param aqui, no mesmo lugar que B. Se eu dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 1 milhão de voltas. Então, ele quer a expressão geral. Como é que é a expressão geral? É π sobre 6 mais K vezes 2π, ou 2kπ, também era outro jeito de escrever. Ok? Isso foi bem tranquilo. Determine o menor arco não negativo côncavo a 1000. Então, ele quer saber o arco côncavo a 1000. Como é que a gente resolve? O menor arco não negativo está entre 0 e 360. Para ser côncavo a 1000, basta dividir ele por 360. Então, se eu pegar aqui, 1000 dividido por 360, dá quanto? 2. 2 vezes 360, 720. 1000 menos 720 dá 280. Então, isso significa o quê? Que 2 é o número de voltas, 280 é o lugar que vai estar lá na circunferência. Então, se eu desenhasse a circunferência, esse 1000, ele ia estar no mesmo lugar que 280, só que ele deu 2 voltas. Então, o jeito mais fácil de fazer é só dividir. Então, quando está perguntando lá a pergunta, determine a primeira determinação, determine o arco não negativo côncavo. Determine o arco côncavo, qualquer coisa de arco côncavo, eu quero saber a quantidade de voltas e o valor que sobra, digamos. Portanto, o menor arco não negativo côncavo a 1000 é 280.
Agora, se tiver pedindo a mesma pergunta, ó. A anterior é menor arco não negativo côngruo. Encontrar a primeira determinação positiva do arco. É a mesma pergunta, só escrita em palavras diferentes. E agora, quando ela está em radiano, tem duas possibilidades. Uma que eu acho muito fácil e prática é mudar isso aqui para graus e fazer a divisão por 360, a gente vai encontrar o mesmo valor lá. Outro jeito de fazer, 360 não é 2π? Então a gente pega e divide. Como assim? Ó, se eu escrever o 2π como 6 sobre 3, isso aqui também não é 2π? É o mesmo valor, ó. 6 dividido para 3 é 2. Então, eu reescrevi o 2π de outra maneira. Então, eu vou agora dividir. 28π sobre 3 dividido para 6 sobre 3. Então, 28 dividido para 6 dá 4. E sobra 4. Então, é como se eu fizesse assim. Cadê? 28 dividido para 6. 28 dividido para 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Para 28 sobra 4. Isso é o quê? 4 é o número de voltas. E esse que sobra é o denominador da minha fração que tem o mesmo... É o numerador da minha fração que tem o mesmo denominador aqui da minha fração original. Esse é um pouquinho confuso, mas é fácil na hora de fazer. Então, o truque aqui, o pulo do gato, é você fazer isso aqui, ó. Escrever o 2π de outra maneira. Ok? Então, a primeira determinação positiva aqui, para 28π sobre 3, é 4π sobre 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Eu tô indo rápido por causa do tempo. Um relógio foi acertado exatamente ao meio-dia. Determine as horas e os minutos que estará marcando ao fazer 42 graus. Então, o ponteiro do relógio menor leva 12 horas para fazer 360 graus. Certo? Então, aqui, ó. O ponteiro menor é o das horas, né? Para rodar o relógio inteiro, fazer 360 graus, né? Ele leva 12 horas. Então, 12 horas equivale a 360. Então, para andar 42, basta fazer a regra de 3, né? Então, 12 horas equivale a 360. Quantas horas vai equivaler 42 graus? X vezes 360 é 360x. 12 vezes 42. Daria para fazer já, mas ele colocou aqui, ó. Passou 360 dividindo. 12 vezes 42. Bora ver quanto é que é isso. 12 vezes 42 igual a 504. 504 dividido por 360 dá 1,4. 1,4 horas. É 1 hora e 0,4 é minutos. Como é que transforma? Isso aqui é só transformar horas em minutos, como vocês, não sei se já sabem, mas a gente pode fazer uma regra de 3. 1 hora é igual a 60 minutos. 0,4 equivale a quanto? X. Então, fazendo isso aqui, basta fazer x é igual a 60 vezes 0,4. Então, x é igual a 24. Então, por isso que foi 1 hora e 24 minutos. Ok? E o último exemplo de hoje é um exemplozinho bem legal de fazer. Calcule a expressão. Tá aqui em radiano. Como é que a gente calcula essa expressão? Já tem a resposta ali, acabou. Então, vamos fazer essa aqui rapidinho e acaba por hoje. Ó, pelo teorema lá, se eu encontrar o seno aqui
a primeira determinação positiva dos valores do seno que tem aqui, eu consigo resolver a equação. Então, eu vou fazer aqui, ó. Bora lá. Se eu... O seno de 3π sobre 2, o seno de 11π sobre 4, o seno de 37π sobre 6 e o seno de π. Então, eu tenho que saber esses senos para me substituir lá, né? Vamos lá. Seno de 3π sobre 2. Vamos ver lá na tabela dos senos. Cadê? Tabela do seno, seno. Nessa tabela do seno aqui, 3π sobre 2 eu tenho, ó. Ele é 270 graus. Ele vale menos 1. Então, fácil. Substitui lá. Então, aqui eu já sei que vale... Cadê você, caneta? Menos 1. 11π sobre 4 não tá lá, porque esse aqui já é uma determinação, ele é maior que 2π. O 37 sobre 6 também, e o seno de π também tá lá. π é o quê? 180, sem soma, então tá em pé, vale 0. Vamos conferir? 180, ó, seno é 0. Então, o seno aqui é 0. Então, agora a gente precisa achar a primeira determinação positiva de 11π sobre 4 e 37π sobre 6. Então, vamos achar. Ó, 11π sobre 4, como é que a gente pode calcular aqui a primeira determinação positiva? 11π sobre 4. Tem duas possibilidades. A primeira é transformar em graus e dividir por 360 ou dividir logo por 2π. Qual vocês preferem? Cri. Tá. Ninguém falou nada aí não, Adelmo? Não, o povo tá desanimado, chegando perto do almoço aí. Não, já tá acabando, é o último exemplo, juro. Então, aqui ó, vamos dividir por 2π. Quando é que eu divido fração? Um jeito fácil é transformar esse 2π no mesmo denominador do 11π sobre 4. Então, eu vou pegar, dividir 11π sobre 4, vou dividir isso por quanto? 8π sobre 4. Por que 8π sobre 4? Ó? Quanto é 8 dividido por 4? Não dá 2? Então, esse valor aqui e esse são iguais. Feito isso, é só dividir. 11 dividido para 8. Dá quanto? 1. 1 vezes 8 para 11 sobra 3. Então, isso aqui dividido vai dar igual o quê? 1 vezes 8π sobre 4 mais 3π sobre 4. Isso significa o quê? Que o seno de 11π sobre 4 é exatamente igual ao seno de 3π sobre 4. E 3π sobre 4, a gente tem lá na tabela. 3π sobre 4, não tem. Mas 3π sobre 4, vamos descobrir quanto ele é em graus. Ó. Vamos aqui comigo. 3π sobre 4. Vamos transformar isso em graus. Vai ser 3 vezes 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 3, 135. Opa, escreve 5. Tá. Marcando isso no ciclo trigonométrico, ó,
O 45 tá aqui. O 135 é quanto falta para 180, né? Tá aqui. Ele falta 45. Então, se eu comparar, o seno tem que ser exatamente igual ao seno de 45, certo? E quanto então é o seno de 45? Ele vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, esse exercício é um exercício muito legal. Eu gosto de resolver exercícios assim. Então, aqui, o seno de 11π sobre 4, ele é exatamente igual ao seno de 3π sobre 4, que a gente acabou de ver que é igual ao seno de π sobre 4. Deixa eu apagar ali. E isso é igual a... Qual é o seno de π sobre 4? 45. A gente viu raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E esse daqui, 37, faz o mesmo jeito. Já até cansei, mas bora lá. 37π sobre 6. Vou dividir por 2π. 2π, escrito com denominador 6, vai ser o quê? 37π sobre 6 dividido por quanto? 12π sobre 6, né? O 2 eu escrevi como 12 sobre 6. Isso, aí agora é só dividir, né? 37 por 12. Quanto é 37 dividido por 12? Então, 37 dividido para 12, eu já fiz a conta aqui, mais logo. 37 dividido para 12 dá 3. 3? É. 3 vezes 12, 36, isso mesmo. 36 para 37 sobra 1. Então, isso aqui eu consigo reescrever como? 3 vezes 12π sobre 6 mais 1π sobre 6. Sobre 6. Então, isso significa o quê? Que 37π sobre 6 é exatamente igual ao seno de π sobre 6. E π sobre 6 a gente tem lá na tabela. É meio. É igual a meio. Pronto. Agora é só fazer a conta simples essa conta aqui, ó. Bora lá. Vou colocar aqui embaixo. Então, o P nós temos, para finalizar e falar assim, meu Deus, professora, não tô entendendo mais nada, eu quero comer. Eu sei, gente, eu tô tentando aqui fazer logo, mas falta só esse exemplo. Então, só para finalizar. P, então, é igual seno de 3π sobre 2, a gente viu que é menos 1, mais 2 vezes 11π sobre 4, deu raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre seno de 37π sobre 6. A gente fez a conta aqui, deu meio. Então, meio elevado ao quadrado. Mais seno de π é 0. Pronto. Como é que resolve essa conta? Aqui eu posso cancelar o 2 com esse 2. Então, ficou menos 1 mais raiz de 2. Então, menos 1 mais raiz de 2. Embaixo, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. Mais 0 continua sendo 0. Então, ficou 2 ao quadrado é 4. Então, isso é igual. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicar por inverso de 1 sobre 4 é multiplicar por 4 sobre 1. Então, isso daqui vai dar
4 que multiplica menos 1 mais raiz de 2. Posso deixar assim ou fazer a distributiva. Fica menos 4 mais 4 raiz de 2. Que é a resposta que a gente queria. Fim. Professora, que trem doido. É doido, mas na hora de fazer é muito legal. Quem gosta de matemática, para fazer essas continhas aqui, é bem legal. Tá bom? Minha sugestão é refazer você sozinho essa continha. Então, para a aula de hoje é isso, gente. Desculpa mesmo ter passado 10 minutos aí. Vou finalizar. Eu sei que posso dizer que tenha dúvida nessa questão. Mas, caso alguém queira, eu posso ver alguma coisa. Se não, a gente encerra a aula. O slide todinho, bonitinho, com passo a passo, deu muito trabalho de fazer. Tanto que foi por isso que eu não fiz a avaliação. Esse slide foi a aula que mais deu trabalho de fazer. Colocar aqueles efeitos lá, né? Não é brincadeira, não. Deixa eu finalizar aqui.